Nyande Jara Tanderobassa, amém. Que meu Deus lhe abençoe, amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, por favor, abra a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 4. Glória a Deus. Mientras você for ler a sua Bíblia, eu glorifico a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de, por primeira vez, estar aqui nesta igreja, Assembleia de Deus, primeira igreja Assembleia de Deus em Nova Brasília, amém? Pastor Balk Ângelo, Rufino, glória a Deus. Diácono Marcos, Deus abençoe. A todos os irmãos, obreiros, pastores, Deus abençoe cada um de vocês. Como já foi apresentado juntamente comigo, está meu amigo Samuel. Deus abençoe Samuel, amém? Atos capítulo de número 8, versículo de número 4. Quem encontrou, disse amém. Quem não encontrou, disse espere por mim. Todo mundo encontrou? Está lá no... Bem, vamos dar leitura, amém? Diz assim: mas os que andavam dispersos iam por todas partes anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e cojos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Todos juntos, o verso de número 8, a conta de 3. 1, 2, 3. E havia grande... Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Meus queridos irmãos, antes de eu começar a pregar, eu sei que eu fui apresentado, meu nome é Leonardo Carriço, eu sou argentino mesmo. Você pode reparar que meu portunhol é meio embolado, assim que é difícil eu pensar num idioma e tentar falar em outro, assim que pelo amor de Deus, preste atenção nesta noite, amém? Eu sou casado, sou bem casado com uma mulher, eu esclareço, tem que esclarecer tudo hoje em dia, tá? Em nome de Jesus. Minha esposa, ela está em outro lugar aqui no Brasil, nós estamos desde o dia 10, como foi dito, eu sou pastor de uma igreja, a igreja Assembleia de Deus, Nueva América, em Santiago del Estero, Argentina. Nossa igreja central, nossa igreja mãe, está aqui no Brasil, Assembleia de Deus, Nova América, nosso pastor Marcos Carias. Amém? Um pai para nossas vidas, um homem que tem cuidado de nós, um homem que tem cuidado da obra. Está sendo feita uma obra maravilhosa lá, um lugar onde somente tinha macumbeiro, curandeiro, tudo que termina com eiro. Deus tem manifestado a sua graça, a sua glória, a mão de Deus tem sido movimentada e vidas têm se convertido a Cristo. O último batismo que nós tivemos em um ministério novo, na igreja nova, vamos para o nosso 5º ano. O último batismo foi no mês de fevereiro, no qual foram quase 20 vidas, 19 pessoas que se batizaram, desceram nas águas, entre eles meu pai. Pensa numa pessoa de coração duro, uma pessoa que não tinha nenhum agrado pelo Evangelho de Cristo. Quando a palavra entrou, como o ditado popular que vocês têm: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A palavra de Deus entrou lá e não teve mais jeito, amém? Permita-me fazer somente algumas considerações antes de nós ministrarmos a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, vocês sabem que meu portunhol não é muito bom. Então, aleluia, glória a Deus, não vai me atrapalhar eu pregar. Cada vez que você dá glória, cada vez que você dá aleluia, os céus se abrem em cima da cabeça daquele que prega e a revelação desce com maior fluidez. Então, meus queridos irmãos, a mim não me incomoda as crianças, haja vista que não tem, me incomoda a gente grande que se comporta como criança. Então, espírito de banheiro está amarrado, espírito beberrão de água também. Daqui a pouquinho nós não estamos indo, em nome de Jesus. Fala com
seu vizinho: não me incomoda, vamos a comer a palavra que vem do céu. Vamos a comer, aleluia. Meus queridos irmãos, eu venho de uma nação aonde o socialismo tem quebrado a nação, tem uma super infração. Lá na Argentina estão vendendo 1 litro de óleo, 1 quilo de farinha por núcleo familiar. Estão vendendo, meus queridos irmãos, papel higiênico está faltando. Então vocês estão ricos demais, no bom sentido da palavra. Brasil é um celeiro de tudo. Brasil tem celeiros de cantores, de pregadores. Brasil é rico. Quando eu ouço, pastor, um brasileiro reclamar de alguma coisa, eu falo: está reclamando de barriga cheia, porque não conhece lá fora. No nome de Jesus, murmura um pouquinho menos e glorifica um pouquinho mais. Glorifica a Deus, agradece a Deus, celebra a Deus. Então, se você já compreendeu a minha fala enrolada, vamos a dialogar com Deus nesta noite. Meus queridos irmãos, nós podemos entender que o livro de Atos ele é escrito por Lucas. Lucas, conhecido como um médico amado. Lucas, nós podemos ver que ele não era um homem, não era um judeu, não era um escolhido, um eleito do povo de Deus, porém ele foi injertado. A saber, nós podemos ver que ele vai escrever o evangelho que também leva seu nome, conhecido como Lucas. O evangelho de Lucas, ele vai falar a biografia de Jesus, ele vai falar os milagres que Jesus fez, ele vai destacar algumas parábolas de Jesus. Porém, nós vemos que esse evangelho foi direcionado a um homem chamado Teófilo, al igual que o livro de Atos dos Apóstolos. Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a Deus. Nós podemos ver, meus queridos irmãos, que ele escreveu tudo quanto Jesus começou a fazer, tudo quanto Jesus fez depois de que ele ressuscitou dentre os mortos. Livro de Atos, capítulo de número 1, ele vai nos falar algo muito interessante, que depois que nosso Senhor Jesus, ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele passou um período de 40 dias caminhando em meio do povo e falando o que respeitava o reino dos céus. Meus queridos irmãos, é muito interessante nós vermos e analisarmos a vida de nosso mestre, o maior missionário, o missionário por excelência. Meu querido irmão, nós podemos entender que quando Jesus ele esteve na terra, foram as profecias que foram faladas a respeito dele. Isaías, 700 anos antes de ele ser manifestado, ele já tinha sido anunciado a vinda do Messias. Se nós vamos a Gênesis, nós vemos no capítulo 3 o próprio Deus estabelecendo a profecia sobre aquele que trazeria justificação, reconciliação com o povo de Deus, desculpa, entre a terra e o céu. Meu querido irmão, nós podemos entender que nós, quando analisamos a vida do mestre, nós vamos ver maravilhas, milagres, nós vamos ver acontecimentos que antigamente não aconteciam. Incluso as pessoas falavam: quem é este que quando ele fala é como pareciera que a palavra cobra vida na boca dele? Ele é diferente os fariseus, ele é diferente os saduceus, ele ensina como aquele que tem autoridade, é porque ele era o verbo, ele é o verbo, a palavra estava com ele, a palavra era ele. Nós podemos ver, meus queridos irmãos, que quando ele ressuscita, desculpa, vamos um pouquinho mais atrás, que ele prepara homens, ele prepara, saber, discípulos. Esses discípulos, eles vão se tornar com o tempo apóstolos. Porém, quando ele ressuscita, ele fala para seus apóstolos, ele fala para seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lá no livro de Atos nós vemos que ele dá uma ordem para seus discípulos, ele fala para seus discípulos: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todos nós conhecemos, todos nós já ouvimos até pregações ao respeito, todos nós já ouvimos falar ao respeito disso. Porém, chamou a minha atenção nessa madrugada, quando eu estava dando leitura, quando eu estava falando com Deus, tudo quanto tinha acontecido
acontecido naquele então. Meus queridos irmãos, se nós pararmos para olhar o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2 do livro de Atos, nós podemos entender uma coisa, que é o que nós podemos entender, que não aconteceria tudo o que tinha acontecido depois do capítulo 1, se a promessa não se cumpriria. Tudo o que aconteceu capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, até os dias de hoje, nada disso teria acontecido se a promessa não teria sido cumprida. Preste atenção, quando Jesus, ele estava na terra, multidões caminhavam com ele, porém quando ele foi morto, quando ele entregou sua vida, quando ele ressuscitou, quando ele veio, somente 120 pessoas estavam no pináculo do templo, aguardando a promessa, aguardando a vinda do Espírito Santo, porque ele tinha falado que iria acontecer. Que é o que eu entendo com isso, meus queridos irmãos? Que sem o Espírito Santo não dava para fazer nada. Era uma promessa estava estabelecida. Eles não poderiam fazer nada sem o Espírito Santo em suas vidas. Meus queridos irmãos, quando eu paro para olhar a igreja primitiva, não acabava como os dias de hoje. O culto acaba e tem muita gente indo para a lanchonete, outros vão para um lado, outros vão para o outro. Se nós olharmos a história de nossa igreja primitiva, o culto não acabava na lanchonete, o culto não terminava assim. O culto era o pastor sendo morto na porta da igreja. Me ajuda aqui com o retorno. O pastor sendo morto na porta da igreja. O culto acabava com o irmão Esteban sendo apedrejado. O culto acabava em sangue, nossas irmãs sendo batidas. Meus queridos irmãos, em nome de Jesus, estamos vivendo tempos difíceis da igreja sobre a face da terra. Estamos vivendo tempos em o qual o som já estava melhor, aleluia. Estamos vivendo tempos em o qual, meus queridos irmãos, a igreja está passando um tempo, ou por que não falar os últimos tempos da igreja sobre a face da terra. Entre outras palavras, eu paro para analisar o livro de Atos. Quando eu paro para analisar o livro de Atos, não tem como esses homens que não tinham uma estrutura como hoje nossas igrejas têm, não entendo como eles conseguiram sobreviver. Eles conseguiram enfrentar tudo. Eles enfrentaram na areia, enfrentaram a fúria de Roma, enfrentaram o desprezo dos judeus, enfrentaram tudo e eles prevaleceram. Meus queridos irmãos, aí eu pergunto para nós nesta noite: qual é a luta que está impedindo você avançar? Qual é a luta que está impedindo a nós caminhar em fé? Estamos vivendo tempos difíceis, porém a igreja de Cristo, ela não precisa de atos de homens. A igreja precisa de atos do Espírito Santo. A igreja está precisando menos atos de homens e mais atos do Espírito Santo, porque quando tem mais atos do Espírito Santo, a oração flui com mais facilidade. Quando tem oração, tem poder, tem fogo, tem comunhão. Quando tem atos do Espírito Santo, pecado não é normal. Quando tem atos do Espírito Santo, o desejo pela presença dele, aleluia, é sempre constante. Aleluia. Quando o Espírito Santo desceu, de repente veio um som veemente impetuoso e encheu a casa. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Aleluia. E eles repousaram em cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas. Aleluia. Aleluia. A presença do Espírito Santo desceu sobre eles. Primeira pregação, quase 3.000 almas se converteram. Os milagros começaram a acontecer. Os cojos eram levantados. Aleluia. A palavra era sendo expandida. A perseguição começou no meio do povo. Porém eu vejo a grande necessidade de nossa igreja hoje em dia.
Hoje eu vejo a necessidade do nosso povo hoje em dia. Nossos jovens não conhecem o Espírito Santo. Nossos jovens não conhecem a presença de Deus. Preferem ficar mais tempo no telefone que ficar meia hora de joelho. Ah, meu Deus do céu. Nossos salmistas, nossos levitas, nossos instrumentistas preferem ficar batendo papo no WhatsApp que vinha consagrar. Quer ver? Marque um congresso, a igreja fica lotada. Marque culto de oração. 4, 5 pessoas. Nós precisamos o Espírito Santo. Você precisa o Espírito Santo. Nós carecemos do Espírito Santo. Nós necessitamos. Essa perseguição levou Filipe até Samaria. Samaria que era um povo mestiço, misturado, um povo que não era considerado o povo de Deus para os judeus. Um povo que estava fazendo o errado diante dos olhos de Deus. Um povo que fazia a sua vontade. Porém eles tinham alegria em meio da opressão, um povo oprimido. Nem que for meu povo lá na Argentina, desse mesmo jeito. Nós temos visto pessoas caminhar pelas paredes em situação possessa, endemoniadas, meus queridos irmãos. Porém a mão de Deus tem chegado naquele lugar, assim como chegou em Samaria, do mesmo jeito que chegou lá. Aonde havia pranto, hoje há alegria. Aonde havia dificuldade, hoje tem paz. A mão de Deus entrou com poder em nosso estado. A graça de Deus entrou com autoridade. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos que Deus possa fazer alguma coisa em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos de atos do Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos de atos do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos voltar a chorar na presença do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a gemer na presença do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a ter comunhão na presença do Espírito Santo. Ei, meu querido irmão, esta é casa de adoração. Este é um lugar onde o nome do Senhor é glorificado. E a presença do Espírito Santo tem liberdade para encher a tua vida. Tem liberdade para encher o nosso coração. O Espírito Santo, Ele quer fazer morada. Ele quer usar você. O Espírito Santo quer usar a tua vida. Quando eu olho para esta igreja, quando eu olho para você, eu vejo um ato do Espírito Santo na tua vida. Eu vejo um ato do Espírito de Deus em você. Porque, meu querido irmão, o Espírito Santo já te libertou da morte. Ele esteve lá naquele acidente. A mão do Espírito Santo, quando o Covid bateu na porta, foi Ele quem te deu livramento. Ei, um morreu à esquerda, outro morreu de um lado, porém a mão de Deus tem te guardado. O Espírito Santo de Deus tem guardado a tua vida, tem guardado a tua casa. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele tem manifestado o seu poder sempre. E havia grande alegria naquela cidade. Talvez não seja a cidade, porém seja a sua casa que precisa de alegria. Talvez não seja a cidade, porém seja o teu coração que precisa de alegria. Teu matrimônio precisa de alegria. Teu filho precisa de alegria. As tuas noites não são as mesmas. Você precisa de alegria. Você precisa de um ato do Espírito Santo na sua vida. É simples identificar se um ato do Espírito Santo pode entrar na sua casa, está sendo feito na sua vida. É necessário nós darmos lugar para Ele. É necessário nós entendermos que quando o Espírito Santo Ele está, a coisa muda. Aleluia. Tempo atrás,
no meu estado. Pessoas falavam que eu não valia o que comia, e era verdade. Pensa um jovem problemático, pensa um jovem que somente dava problema para casa. A meus 12 anos eu comecei a limpar vidros de carros em um sinal, por rebelião com meu pai. O mundo das drogas me abraçou. 14 anos eu conheci o presídio por primeira vez. A minha vida não tinha jeito. A minha situação era desastrosa. Era uma catástrofe. Não sei se dá para entender. Várias vezes eu esteve a ponto de morrer. Hoje eu entendo que é um propósito do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, a história muda, a vida muda, a casa é mudada, a história é mudada. Nós precisamos disso. Nós precisamos entendermos que o Espírito Santo, Ele está preparando a igreja de Ele, a noiva, para um encontro com o céu. Aleluia, aleluia. E eu quero te ver lá. Eu quero estar lá. Eu preciso agradar ao Espírito Santo. Eu preciso agradar-lhe a Ele. Eu preciso agradar ao Espírito Santo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o Espírito Santo entrou na minha vida, quando o Espírito Santo entrou na minha casa, nós não tínhamos jeito. A gente se assentava na mesa, era prato boando, faca boando. A gente brigava por um pão. Era uma luta, era uma prova. A minha mãe chorando por um lado, as minhas irmãs pelo outro. Porém, quando o Espírito Santo entrou na minha casa, a história mudou. Quando Jesus entrou na minha vida, a história mudou. E não somente isso aconteceu, mudou a vida da minha família inteira. Hoje em dia minha irmã, ela louva ao Senhor. Deus deu uma voz linda para ela. Minha mãe foi batizada, meu pai foi batizado agora. Meus queridos irmãos, a minha sogra aceitou Jesus. Deus me deu o privilégio de batizar minha sogra, coisa linda. Meu sogro foi batizado. Entenda uma coisa: quando o Espírito Santo entra dentro da vida de alguém, a história tem que mudar. Nós não precisamos lutar com nossa própria força. Nós não precisamos de atos de homens. Nós precisamos de atos do Espírito Santo em nossa vida. Como aquele louvor que eu ouvia muito um tempo atrás, que Ele cresça, que eu diminua. Isso precisa a igreja de Cristo hoje. Há 3 anos atrás nós abrimos a igreja lá. 5 abrimos, mas há 3 anos atrás começamos a nova construção do templo. E começaram os bruxos da cidade, pastor, a falar que a obra não ia para frente. Eles mandaram a colocar excremento humano, a ungir a porta, e falaram que dentro de 2 meses a igreja ia fechar. Ah, meu irmão, aí que eu fui e olhei um ato do Espírito Santo. Porque à medida que eles iam falando que a igreja ficaria fechada, a igreja ia lotando. O que começou com 7 pessoas, hoje em dia Deus nos agraciou, Deus nos deu graça. Meus irmãos, tinham 12 colunas plantadas lá, e eles falaram que ia fechar. Hoje em dia nós temos feito um templo de mais de 100 mil reais. Eu não sei de onde saiu o dinheiro, eu não sei de onde veio, como está sendo feito. Porém eu sei que é a graça de Deus que suple, que é a graça de Deus que tem o controle. E esse é um ato do Espírito Santo. Porque se olhar para minhas condições, eu não consigo. É por isso, meu irmão, que quando alguém olhar para suas condições, alguém tem que ver um ato do Espírito Santo em você.
conte testemunhos de vitórias, de manifestação do Espírito Santo na sua vida. Já viu aqueles irmãos, aquelas irmãs que não saem da prova? Precisa de um ato do Espírito Santo. Eles vivem na prova, eles estão na prova, sempre na luta. Como aquela galinha que vocês têm. Estou fraco desse jeito. Porém a gente que é confiante no Senhor, ela é diferenciada, ela marca a diferença. Ela é diferente, ela trabalha no sentimento do Espírito Santo. Ei, meu querido irmão, o amor de muitos tem se esfriado. Porém a igreja de Cristo, a igreja que recebeu a virtude do Espírito Santo, ela tem que ser diferenciada, ela tem que ser diferente. A igreja que tem a presença de Deus, e eu não estou falando de templo, eu estou falando daquele que levantou as suas mãos e aceitou a Cristo como dono da sua vida. Essa é a igreja. Ela tem uma promessa. A promessa é que as portas do inferno não prevalecem contra você. Você tem uma promessa. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Então é tempo de caminhar pela promessa, conquistando através da promessa. Em Samaria aconteceu coisas que jamais tinham acontecido. Deus usou Filipe. A glória de Deus foi manifestada. A presença do Espírito Santo fez coisas maravilhosas em meio do povo. Aleluia. E eu acredito, eu tenho certeza que o Espírito Santo também fará isso aqui. Ele também fará isso em meio deste povo. Ele fará isso em meio da tua casa. Ele fará isso em meio da tua família. Ele fará isso em meio da tua história. Eu acredito. Talvez se você deixou de acreditar, eu acredito por você. Eu tenho fé. Eu estou vendo a mão de Deus em meio da pandemia, em meio da crise. Eu estou vendo Deus trabalhar. Eu estou vendo Deus honrar a seus filhos. Eu estou vendo o Espírito Santo trabalhar a favor da igreja de Ele. Aleluia. Ainda quando eu ajoelhei para orar aqui, nesta noite, eu podia ver, pastor, pessoas chegando. Mas eram muitas pessoas chegando. Algumas delas chegavam feridas. E a palavra que eu olhei debaixo do da pantalla era retorno de ovelhas feridas. Se prepara, Deus traz pessoas de novo, porque o Espírito Santo te colocou neste lugar. Foi o Espírito Santo quem colocou o Senhor neste lugar. É um ato do Espírito Santo, não é ato de homem. Eu não conheço o Senhor, nem mal sabia o nome do Senhor. Porém, o Espírito Santo de Deus, Ele me autoriza a te falar. Fui eu quem te coloquei aqui. Fui eu quem te coloquei aqui. Fui eu quem te coloquei aqui. Fui eu. Estou fechando a boca nesta noite. Fui eu que te coloquei. Foi o Espírito Santo que te trouxe. Foi o Espírito Santo que vai trazer pessoas, vai trazer vidas. Aqueles que andarão, muitos que foram vai voltar. Por quê? Porque o Espírito Santo achou graça em você. Ele não olhou suas condições, Ele olhou o seu coração. Aleluia. Aleluia. Eu vejo um ato do Espírito Santo na tua casa também. Eu vejo um ato do Espírito Santo na tua família também. O Espírito Santo, quando ele entra, meu querido irmão, quando o Espírito entra, os espíritos imundos eles saem, os demônios são sujeitos. Porém a graça de Deus prevalece. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que até trabalho de macumberia fizeram com você. Colocaram talvez seu nome dentro da boca do sapo. O sapo morreu. Você está aqui glorificando a Deus, porque é um ato do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia. Nós precisamos acreditar mais nesse Deus da Bíblia. Aleluia. Escuta uma coisa, nós somos a continuidade da história.
Nós somos a continuidade da história. Princípios do século passado, 1906 aproximadamente, Los Angeles, Califórnia, um afrodescendente, William John Simon, aleluia, estava do lado de fora porque brancos com pretos não poderiam se juntar. Porém ele ouviu a doutrina do Espírito Santo. Ele ouviu que o Espírito Santo queimava com fogo, que novas línguas acontecia maravilhas. Quando ele descia, ele acreditou, ele tomou para si. E aí nós temos o avivamento da Caixa Sussa. Nós temos um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos das Américas. Aí nós temos as Assembleias de Deus. Aí nós temos a ramificação. Meus queridos irmãos, entenda: você é marcado pelo Espírito Santo. Você nasceu no fogo. A igreja de Cristo foi queimada pelo Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos ser sedentos pelo Espírito Santo. Nós estamos em família. Olhe para seu irmão, olhe para sua irmã. Se você tem comunhão com ele, olhe dentro dos olhos dele, olhe dentro dos olhos dela. Pessoas falsas, hipócritas, mentirosas não conseguem olhar dentro do olho do outro. Mas você é verdadeiro, você consegue, você pode. Olha para ele e fala para ela: você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. A gente não precisa de carro do ano. A gente não precisa tanto do diploma. Eu já conheço, conforme a palavra do Senhor, aquele indulto chamado Pedro, pregando e ganhando vidas. Eu já conheço pessoas indultas sendo honradas pelo Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Nós precisamos do Consolador. Nós precisamos dele. Será que tem alguém aqui desejando a sua presença? Será que tem alguém aqui desejando, talvez falando no íntimo já com ele, falando para ele: papai, eu sei que falhei, eu sei que eu sou orgulhoso, porém se eu me arrependo dos meus pecados, o Senhor me perdoa, me enche de novo. Eu quero voltar a falar em novas línguas. Eu quero sentir a tua graça. Aleluia. É que quando o Espírito Santo entra, a história muda. Talvez você está afastado da presença do Espírito Santo. Está até dentro da igreja, porém afastado dele. Porque o simples fato de você estar aqui dentro da igreja não quer dizer que você está nele. Tem gente que nasceu na igreja, foi apresentado na igreja, foi batizado na igreja, casado na igreja, vai morrer, vai ser velado na igreja, porém vai acordar no inferno, porque meramente estava na igreja e não em Cristo, não no Espírito Santo. E a gente precisa estar nele. A gente precisa do Espírito Santo. Ah não, só assim eu vou morrer. Então você se vai para o inferno. Não tem caminho intermeio. Ou é branco, ou é preto, ou é o céu, ou é o inferno. E o único que leva nós para o céu se chama Espírito Santo. Ele está intercedendo por nós com gemidos. Aleluia. Glória a Deus. Tem aquele louvor bonito, Consolador. Cadê uma equipe de louvor? Sabe louvar esse louvor? Não sai daqui. Eu preciso entregar isso aqui. Eu preciso que alguém se coloque ao dia com o Espírito Santo. Eu preciso que alguém nesta noite, eu não sei se papai afastou 99 para falar com uma, porém, no nome de Jesus, eu preciso que você seja sincero com o Espírito Santo. Olhe para cá, olhe para mim, olhe para cá, olhe para cá. A gente precisa ter uma comunhão com o Espírito Santo. A gente precisa caminhar militante com o Espírito Santo.
Aleluia! Fala para Ele, por uns minutos, feche seus olhos, já estamos acabando. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Por gentileza, feche seus olhos por uns minutos. Porque a gente é boa para olhar a vida dos outros, mas não olha para dentro. Agora, pelo amor de Deus, feche seus olhos e fale com o Espírito Santo. Fale com Ele por uns minutos. Oh, a gente tem que olhar para nós mesmos. Pai, eu sou orgulhoso. Pai, eu me estou sentindo a última Coca-Cola do deserto, a última Coca-Cola do Brasil. A gente precisa falar com Ele. Fale com Ele, fale com o Espírito Santo. Ele não é uma força ativa como alguém falou por aí. Não, Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é Deus. Fale com Ele, Ele é o consolador, Ele é o guia, Ele é nosso amigo fiel. Ele está em todos os momentos com a gente. Fale com o Espírito Santo. Ele entrou contigo lá na cama do UTI, quando ninguém podia entrar, Ele estava lá com você. Ele entrou com você na luta, Ele saiu com você daquela luta. Você não pode abrir mão dEle. Aleluia. Mientras o louvor está sendo entoado, coloque-se ao dia, coloque as contas no dia. Fala com Ele. Me perdoa por o tempo que eu não passei contigo. Me perdoa pelo tempo que eu troquei para assistir a televisão, por assistir no telefone. Me perdoa se eu te entristeci. Me perdoa, Espírito Santo. Fala com Ele. Escuta o clamor deste jovem pastor. Você precisa dEle, nós precisamos dEle.